Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica Reler, depois daqui de um pequeno interregno devido às festas e ao Ano Novo, e voltamos a 2015 com livros para ler e reler. Não trazemos propriamente uma novidade hoje, mas trazemos um livro que bem vale a pena reler para quem não leu e que vale a pena ler para quem, ou melhor, aqui é melhor corrigir, mas trazemos um livro que bem vale a pena reler para quem já leu e que vale a pena ler pela primeira vez para quem não conhece. Trata-se do Código da Vinci. Não, eu não me enganei, não foi um erro. Não estou a gozar com o livro de Dan Brown, o famoso Código da Vinci. Quem está propriamente a parodiar esse best-seller norte-americano são os autores Alice Vieira, João Aguiar, José Fanha, José Jorge Loteria, Luísa Beltrão, Mário Zambojal, Rosa Lobato Faria. 7 autores portugueses que já tinham escrito, portanto, Os Novos Mistérios de Sintra. Passado algum tempo voltaram a escrever o Código da Vinci e depois ainda escreveram Os Herdeiros dos Maias, se bem que esse infelizmente ainda não li nem reli e não tenho a certeza se todos os autores ainda estivessem vivos a quando da redação e da publicação dos Herdeiros dos Maias. Resolverei certamente esse enigma ou essa dúvida que deixo aqui num próximo programa. No último programa passámos mais ou menos o nosso ano em revista e neste resolvemos começar com este Código da Vinci pela frescura do livro. Não é propriamente uma obra-prima da literatura nacional, não é um livro que pretenda ser uma joia literária, é um pequeno divertimento destes grandes nomes das nossas letras. Já cá tínhamos trazido o João Aguiar, de todos eles, não é? Talvez o que nos dissesse mais em termos de referência literária, em termos de obra construída, mas obviamente Mário Zambojal, Alice Vieira, José Jorge Loteria são nomes consagrados. Talvez José Fanha, Luísa Beltrão e Rosa Lobato Faria não sejam tão conhecidos do grande público, sobretudo, e neste último caso, uma boa escritora, para além de uma excelente atriz, sobretudo como escritores, não é? A Rosa Lobato Faria, se calhar até por via da sua profissão, digamos assim, ou da sua vocação artística, mais conhecida que os outros. O programa não é sobre os autores, é sobre o livro, este Código da Vinci. E o que é o Código da Vinci? O Código da Vinci, tal como tinha sido Os Novos Mistérios de Sintra, é um livro escrito por 7 autores que continuam as histórias uns dos outros. Não é linear que o livro tem uma pequena introdução de José Fanha, o prazer de escrever a 14 mãos. Eu já escrevi a 4 mãos, um prefácio ao livro de Helena Nogueira, que já trouxemos aqui num programa anterior, e reconheço que não é fácil. Não é fácil saber como começar, como acabar, como interligar 2 tipos de escrita diferentes, 2 visões, neste caso de um livro de poesia, possivelmente complementares, mas diferentes, fundamentalmente diferentes. E também não é fácil, certamente, escrever ficção a várias mãos. Ainda não fizemos este desafio. Como sabem, tenho 2 livros, 3 aliás, está para sair um terceiro, uma coletânea de contos onde escrevo com outros autores, mas cada um escreve a sua história. Não é o que se passa aqui. Este Código da Vinci é propriamente um romance e não um livro de histórias que têm um mesmo tema, ou um livro de contos que se interligam, como também é muito comum na Pulp Fiction norte-americana. O próprio filme Pulp Fiction deriva desse conceito de histórias que se interligam, não é? Nos short stories, muitos autores em obras monoautor, só de um autor, fazem histórias que à partida não têm nada a ver umas com as outras, mas que depois se interligam. Um clássico desse tipo de escrita, o Se Numa Noite de Inverno um Viajante, que fica a promessa em trazer aqui num próximo programa do grande mestre da ficção Italo Calvino, mas não é o que está aqui a falar. O Código da Vinci não é um conjunto de histórias que se interligam,
naturalmente também tem, como qualquer romance às vezes pode ter, histórias paralelas que no fundo se cruzam, mas não é esse o objetivo, nem a urdidura da narrativa funciona assim. O que é posto aqui, como nos explicam logo na introdução, na apresentação do livro, um dos autores, é que cada autor tinha, por exemplo, uma história ou uma parte e que tinha de continuar a coisa que lhe dava a história que o outro lhe dava. Portanto, tinha de continuar o capítulo que o autor anterior tinha escrito. Os capítulos não são identificáveis linearmente, ou seja, não se sabe quem é que escreveu o quê, ou poderá-se saber, se conhecermos bem a obra de cada um dos autores, as coisas são como são, não é? E cada um escreve à sua forma. Portanto, se conhecermos bem a obra de cada um dos autores, podemos descobrir, ou pelo menos suspeitar, de quem escreveu o quê, mas isso não está dito no livro. O livro é sobretudo isso, não é? Portanto, lemos aqui um pequeno trecho da sinopse. Tudo começa em torno da trama sinistra do conclave dos cavaleiros teutónicos da nova ordem que quer dominar o mundo sem olhar a meios. Isaías Pires, professor de medicina expulso da ordem por práticas pouco ortodoxas, pertencente a uma outra organização que se impõe aos intuitos pérfidos do conclave, sofre um trauma e desata a falar aramaico, língua corrente no tempo de Cristo na Palestina. De repente, todos os personagens, o anjo Gabriel e a sua Sara, Lilith, delirante diva, a Arminda do bar do hospital, o Dr. Fraga, a paideira da Vintes, o inspetor Nuno Costa, o professor Aquilino e outros mais, bons e maus, desatam a procurar antiquíssimas reliquias sagradas que podem conferir um poder indescritível àqueles que as possuírem. Como viram, é um livro delicioso. É um livro para ler, para reler, para partilhar certamente passagens, porque é um livro que está muito bem construído. Neste livro, mais talvez que nos Novos Mistérios de Sintra, já se nota o entrosamento dos escritores ao conseguirem resolver os problemas que eles próprios, mais ou menos, ou se calhar mesmo deliberadamente, colocam uns aos outros. E depois é uma paródia a esse tipo de romance que fez escola, mesmo entre nós, do Código da Vinci. Não é? Pegar num facto histórico e deturpá-lo completamente, inventar um romance que é uma fantasia histórica com base em algumas verdades ou meias verdades. E o Código da Vinci desconstrói isso perfeitamente, mostra perfeitamente as lacunas que esse livro tem e que são evidentes, e falo de uma forma cómica, de uma forma sarcástica, com uma fina ironia na história. Infelizmente tenho de partilhar convosco, já não é a primeira vez que falo do Código da Vinci, filo num blog Histórias da História, um blog de estudantes de História de Coimbra, que infelizmente desapareceu, e com o desaparecimento, o falecimento do blog, desapareceu o meu texto, que pronto, passa em modéstia. Este estava bastante engraçado, era uma pequena rábula que escrevi logo quando li o livro. Tentei reconstituí-lo, mas infelizmente para os ouvintes não consegui. Talvez alguém mais entendido no mundo virtual consiga recuperar esse acervo do blog que era Histórias da História, e lá encontro uma pequena crónica sobre este livro, o Código da Vinci, que desafiava propriamente os leitores a inventarem histórias neste género com um referente bíblico, que é sempre interessante, e com um referente bíblico da nossa terra. Neste caso, o que motivou estes escritores foi um assassinato que começa precisamente com uma broa da Vintes, em Avintes, nessa pequena terra ao pé do Douro. E com esta sugestão de um livro escrito a 14 mãos, vos deixamos até um próximo programa. Espero que consigam descobrir este mistério da infância de Jesus Cristo, revelado nas margens do Douro, depois de lerem um dos tesouros da nossa literatura portuguesa, o Código da Vinci. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.